a esperança que apaga, fica a saudades que dói. E não tenho nesta noite uma apresentação artística, não. Aqui tem uma prestação de conta daquilo que aconteceu nesses 50 anos que eu estou de gaita na mão. Porque eu sou um pouquinho mais antigo de cantar, dizer verso e fazer alguma coisa. Que data mais ou menos o senhor? 1937. Deve ser 18 de setembro de 1937. Eu já tocava gaita de boca, violão e cantava. E nunca mais eu parei de tocar. Mas em 1937 é que aconteceu o fato que me faz estar até hoje. Foi quando o papai resolveu a colocar luz na fazenda. Aproveitamos uma queda d'água atrás de casa. Eu fiz a roda Pelton para a turbina, que está lá no meu museu, enquanto o papai fazia a usina, a casa, a represa. E a partir de 37 tínhamos luz na fazenda e rádio. Este rádio, que foi uma coisa maravilhosa, mas que criou um problema terrível para os músicos. Foi uma das piores armas contra os gaiteiros, contra os tocadores, foi o rádio. Por quê? Porque o rádio passou a transmitir, principalmente para os meios urbanos, aquilo que até então o povo do interior não conhecia. Foi a partir então de 1942, quando eu comecei tocando, é que eu fui sentindo o drama. Esse drama que aos poucos nós vamos tocando e contando e mostrando, porque o Rio Grande não tinha música. O Rio Grande tinha música do folclore. As bandas e as orquestras tocavam aquilo de sempre. O Rio Grande não tinha música. Os gaiteiros que tocavam não tinham nome nem as músicas que eles tocavam. Porque eu levei dos mais antigos, o Tio Bilia e o Virgílio Pinheiro, e tive que ajudar a botar nome em tudo aquilo que eles tocaram e gravaram, porque não existia. Agora imagine o que eu não passei por causa de um rio cheio que me fez tocar o primeiro baile. E aí, até hoje não parei. Nós aos pouquinhos vamos desenrolando isso. Pode ser que tenha algum dos blocos que não agrade, mas por favor, de acordo com o script, eu acho que vai dar para termos um conhecimento da história, não do que fez então o gaiteiro, mas da história da música do Rio Grande do Sul nesses 50 anos. A partir então de 1942, quando eu comecei tocando. Nós tocamos 4 músicas que dependem de uma série de coisas. Para aqueles colegas que estão aqui, estou enxergando aqui meu nobre amigo Jorge Trindade e tantos outros, sabem que é muito difícil se estar tocando, passar por uma outra tonalidade, para uma outra melodia e um outro ritmo. Às vezes a gente consegue, às vezes não dá. Tem que parar para que também a cabeça ande. Nós vamos fazer aqui não uma apresentação artística, uma apresentação, uma prestação de conta desses 50 anos, meio século, daquilo que foi tocado no Rio Grande do Sul. Continua. O Pampa sul-americano, através de seus conquistadores, introduziram o gado no Rio Grande do Sul. E assim formaram-se as gadarias no imenso mar verde das Campinas gaúchas. O índio, os xangadores e os gaudérios, e mais tarde os tropeiros, dão início ao comércio de gado nas terras do Novo Mundo. O tropeiro. Hey,
Pelo grito se conhece, vem lá longe o tropeiro. Já se ouve a boiada e as batidas do sincero, a tropa vem se espalhando, vem seguindo o madrinheiro, e lá no coice da tropa, sempre alegre altaneiro, junto com a pionada, vem gritando o tropeiro. Eira boi, eira boi, vapor, e na costa de um capão, ou na beira de uma guarda, o tropeiro encosta a tropa para fazer a cesteada, tirando de uma bruada a chaleira enfumaçada, o saco derribiado, carne gorda bem chardeada. Encosta a tropa, sanfona, che, e vinha tomar um chimarrão com a nada, e a saudade do coração. Noite à boca da noite, contando suas gauchadas, em cima de seus pelecos, vai deitando a pionada. No romper da madrugada, cantando a sua toada, se ouve o grito do ronda, botando a tropa na estrada. E o tropeiro vai-se embora, seguindo sua jornada. Nas estradas, Só o rastro da tropa fica pela estrada empoeirada. nas estradas, o tropeiro tem dois sentidos diferentes: o que leva o gado, entregando aos compradores, e o que volta apenas com a comitiva tropeira, tocando de volta a tropilha de suas montarias e cargas compradas nos centros fornecedores. A volta do tropeiro. Estufada de mineiro, assobiando no mais jardim de volta. Entregou a sua tropa bem como estava tratada, e acuratando a carneirada, soltou de volta na estrada. Num tranquilo mais ou menos, até grande desabar, para solto pelos ombros e um lenço bem espalhado, saboreando uma fumaça, o tropeiro vai voltando pra alertar o madrinheiro, grita lá de vez em quando. Ele acaba, ele acaba. Na costa de uma restinga, calpilha solta no pasto, um peão acende o fogo em cima do próprio rastro, e o sistão bem apagado de um fogo que ali
danificou da cesteada que foi feita quando a tromba lá passou. O docinzeiro deixe na sobra, pra nós não ficar na terra. Se o frenesico tá pronto, vamos tomar um café. Imponente altaneiro está dando arregador, o tropeiro vai voltando da jornada que pintou, abrindo bem as porteiras, é o patrão quem vai chegando, apeando sempre alegre, a todos vai abraçando. Outra figura lendária surge na nossa terra. Com a sua paciência ímpar, carreteando o dia e noite o progresso pelas estradas sem fim. Na estrada empoeirada, carreteiro vem surgindo, lá na curva do caminho, a poeira está subindo, sob o passo da boiada, passa a carreta rugindo, e o gritão do carreteiro, o silêncio vai sumindo. Vamos, boi, puxa pitangueiro, vamos, boi, encosta companheiro. Carreteiro do meu pago, com tua guiada na mão, devagar e tu no mar, pela estrada do rincão, no compasso da boiada, carreteando uma ilusão, vai lembrando com saudades a prenda do coração. Vamos, boi, puxa boi mimoso, vamos, boi, encosta boi barroso. Carreteiro do meu pago, onde a paciência se estampa, vai tocando a boiada, a toada que tu canta, tua voz vai se perdendo na vastidão deste pampa, e a tradição desta raça no teu rastro se levanta. Vamos, boi, puxa pitangueiro, vamos, boi, encosta companheiro, vamos, boi, puxa pitangueiro. Na fusão de raças e trabalhos, aparece este tipo inconfundível nas lidas de campo e mangueira. No lombo do pingo e de laço na mão, surge o gaúcho, pedaço da minha vida. Eu nasci numa data feliz, o meu pai foi que eu me criei. 15 anos de idade eu já tinha, quando o grupo escolar eu deixei. Trabalhando na lida pesada, minha mãe muito eu ajudei. Enfrentando os rigores da vida, foi lutando eu nunca reclamei. O destino é traçado por Deus e na luta da vida eu nunca fracassei. Me ajustei, foi com uma comitiva, fui ganhando só 30 por mês. Nós viajamos lá pro interior, na fazenda do seu maquinês. Patrão lá comprou uma boiada, 700 zebu jaguanês.
Na contagem o mestiço fumaço escapou, foi no meio de 3. Levantei o meu laço de pardo, lacei os 2 chifres, as orelhas talvez. Fazendeiro ficou admirado, me falou, faça isso outra vez. E mandou soltar um boi bem ligeiro, nesta hora meu laço aprontei. O bicho pulou da mangueira, atrás dele também eu pulei, pra mostrar que eu tô guapo na lida. O piano no boi eu botei, o malvado rolou na poeira, saltei em cima e eu mesmo acartei. Esta minha natureza não tem frio e nem calor. No mato sou ventania, no jardim sou beija-flor. No campo sou batente, na gaita sou tocador. Dentro d'água sou dourado e no laço sou laçador. Quando eu comecei tocando, não foi só quando eu comecei. Esse negócio, essa porcariada toda foi a partir de 1952. Até então eu atirava a gaita na garupa, viajava 3 dias, como aconteceu, primeira vez que fui a Cambará, saindo da mulata, 3 dias a cavalo para tomar uma noite de baile, e não tinha esses troços que sempre dá confusão e não desligar. A gente trabalha, está tudo muito bom, e no desligar acontece alguma coisa. Vai ver quando tem que trabalhar de novo. Ontem de noite nós fizemos um ensaio geral, estava tudo perfeito. Hoje ele está querendo alterar alguma coisa, mas não vai acontecer, né? A composição que iria marcar uma nova época na vida musical do Rio Grande do Sul. O Cancioneiro das Cocheiras. Quando eu saio a cavalo, montado no meu banho, cortando as costilhas, eu não acho agradável. Arraigar na garupa, pois eu nem sempre tenho, vou dizendo que sai, só sei quando eu venho. Atravesso as canhadas, só na marcha fechada, e no mato a sombra, eu faço a cestada, eu boto a minha gaita e dou uma apertada, de coxilha em coxilha, ouvi ouvir a tomada. Aí entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, eu cancioneiro das coxilhas, e aqui eu vai chegando. E quando os galos cantam no roqueiro à madrugada, gritando na mangueira, cantam a criolada. Tomando um bom amargo no bairro, joga em cima e alegre em cima, espere, cancioneiro das coxilhas. O rádio propagar todos os gêneros. O rádio, a propagar todos os gêneros de músicas, se foi bom para o povo,
complicou a vida musical dos velhos gaiteiros, que não tinham como acompanhar e aprenderem as novidades. Em 1946, pela Rádio Farroupilha, o sucesso estava com Velha Tapera Caída. Enchiam as noites de todo o Brasil. Vejam a beleza, a autenticidade gauchesca já nas composições daquela época, nesta letra e melodia. Cavalo Preto. Antes mesmo que o Rio Grande se acordasse em cantar as belezas da sua terra, da sua vida altaneira, aqueles homens maravilhosos, sertanejos, como se dizia, as duplas caipiras, começaram cantando. Incrível o que foi naqueles anos de 38 a 52, a beleza que aquela gente espalhou no Brasil inteiro. Das letras
mais autênticas que eu conheço dentro desse Brasil, esta é uma, de Anacleto Rosa. Foi sucesso nos anos 1943, 44. Tenho meu cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de 12 braças, que eu tomei de uma novilha. Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Eu sou um gaúcho folgado, aí eu não tenho família. Tenho uma capa gaúcha que eu troquei com um boi carreiro. Tenho 2 pelegos grandes, que é pura lã de carneiro. Um me serve de colchão, o outro de travesseiro. Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro. E em cima de meu cavalo eu viajo um dia inteiro. Vou de um estado para outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido, é no Triângulo Mineiro. Adeus que eu já vou partindo, vou posar noutra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em soledade. Deus me deu esse destino e muitas felicidades. Onde eu passo com meu preto, eu deixo rastro de saudade. Onde eu passo com meu preto, eu deixo rastro de saudade. Como o rádio, não foi só o samba e a música sertaneja a complicarem a vida musical do interior. O carnaval, o ciclo áureo da madeira e os meios de transporte, levando o povo dos centros maiores para o interior, para os bailes e festas, e a pedirem que os gaiteiros tocassem o que ouviam. O Neide dará alguns exemplos. Eu, às vezes, tocando, muitas vezes, só, eu, quando vejo, estou desesperado, chorando. É que quem conheceu esse Brasil lá fora como eu, as belezas de tudo isso, quem conheceu a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, aqueles anos de 55 até 60, que eu escapava do frio por problema de saúde e ia para o Rio de Janeiro passando quase todo o inverno. Quem conheceu a beleza das nossas festas, esses mais antigos devem se lembrarem-se. O que foram os carnavais? Quando eu começo a recordar, lembrar tudo isso, eu choro de saudade, de tristeza. De tristeza porque saber que as novas gerações, esta gente nova que estão aí, não conheceram aquelas belezas. Era incrível o que acontecia. Não tinha microfones, se tocava e cantava 4 noites de bailes e uma tarde de carnaval. Aquelas melodias o povo todo cantava. Eram infinidade delas. Apenas umas 2 ou 3 para que lembrem. Uma, creio que poucos vão lembrar, porque ela foi sucesso em 1943.
Cigana feiticeira, teu feitiço me pegou. A luz de teu olhar tem tanto fogo e me queimou. Pela primeira vez que você levou a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Cigana feiticeira, feiticeira, ai meu Deus, eu quero os carinhos seus. Me diga só o que eu tenho de fazer pra virar cigano e morar com você. Nós, mas os carecas, com as mulheres somos maiorais. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. Nós, os carecas, com as mulheres somos maiorais. Pois na hora do aperto, os carecas que elas gostam mais. Essa era linda demais. No tirão, só se canta assim. Lero, 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 lero. O nosso lero, lero é diferente. O clima aqui é muito quente. E a gente pra desabafar toca e canta até o sol raiar. No tirão, só se canta assim. Lero, 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 lero. O nosso lero, lero é diferente. O sono aqui é muito quente. E a gente pra desabafar toca e canta até o sol raiar. Com o Pirata da Perna de Pau, foi a primeira, em 43, aquele chorinho bonito que se começava assim, desta maneira. Paraquedista apareceu e logo lhe deixou mal. As coisas maravilhosas daquela época. Por incrível que pareça, é uma loucura que os meus amigos dizem, tudo que eu tenho guardado. O Alcione falou num caderno que eu tenho, 18 de setembro de 1937. Mas vocês imaginem, naqueles anos 46, 47, o Oneide Bertucci, de bota e bombachas, tocando um outro gênero de música. Fala, Alcione. Período crítico, término da Segunda Grande Guerra, a intromissão da música americana, boogie-woogie, fox, a música de Gray Miller e até a tal de raspa. Gente, vocês não podem fazer um cálculo. O que é que foi? Tanto que acabou os gaiteiros. Eu estou fazendo não uma apresentação artística, uma prestação de conta e um documentário. Os gaiteiros daquela região, do Rio Grande do Sul inteiro, desapareceram. Voltou a partir do Tio Bilia em 1963, porque eles não tinham acesso ao rádio e também não tinham, como homens já de uma certa idade, aprender a parafernália da música que foi de 42 a 52. Para sobreviver era preciso ter muita garra. Agora imagine. Tu falou? Imagine o Oneide de bota e bombacha, lenço no pescoço, chapéu tirado para trás, sentado numa cadeira, num baile do interior, tocando boogie-woogie. E tinha que ser, porque era novidade. O rádio dizia que era moderno. E assim aconteceu. Vamos ver o que é que nós vamos ouvir alguma coisa. Porque, por incrível que pareça, não com a capacidade desses dois moços que são formados em acordeão, que para mim é uma felicidade enorme, que um é meu primo e o outro é meu grande amigo. Eu tinha que fazer isso tudo. Tinha que fazer tudo, porque o povo estava me pagando para me tocar. Então vamos ver a parafernália que eles vão fazer.
Isso aí não foi nada. Apareceu um outro negócio. Este sim. A tal de raspa. Será que dos mais antigos aí não tem alguém que lembre? O senhor não lembra de ver dançar lá na Casa dos Ferreira a tal de raspa? Nós vamos convidar um par que eu sei que dança, a Simone e o Gilmar, para que eles dêem um pequeno exemplo aqui como é que era a tal de raspa. E como era muito engraçado, tomou conta. Mas o gaiteiro tinha que tocar as tais de raspa. Mas o pessoal dançava de qualquer jeito, que nem quadrilha quando dá pelego. Pode ser aqui na frente mesmo. Simone e o Gilmar, acho que estavam meio destrenados também, 50 anos, né? 50 anos. Mas a turma fazia até o seguinte, aqui o senhor deve ter lembrado disso, não é possível que não. Tudo era farra, porque naquele tempo não existia essa maldade que existe por aí. Então a rapaziada fazia o seguinte, formando fila, botava as mãos nas costas dos outros e todo mundo de passo. Olha, era incrível a farra que a gente fazia. Os mais antigos, como eu, se fosse naquela época, olhava meio de lado, mas achava engraçado. Então a turma continuava. A brilhante invasão das grandes orquestras típicas da Argentina, excursionando por todo o sul do Brasil, semearam também a sua música na Pampa rio-grandense. Tangos, milongas e valsas. Anos 60, 62, foi a invasão das orquestras internacionais nesse sul do Brasil. Até mesmo da Espanha, Cassino de Sevilha, Pátio Espanhol, enfim. Mas o que era maravilhoso eram as apresentações, eram maravilhosas as apresentações das grandes orquestras típicas da Argentina. Francisco Canaro, Francisco Lobuto. E foi uma dos gêneros de música que mais ajudaram os irmãos Bertucci no Rio de Janeiro, era a especialidade deles em tocar tangos. Porque estávamos muito perto da Argentina, onde as rádios da Argentina entravam voando, e eu sempre gostei demais
embora capacidade pouco, mas era obrigado a tocar. Tanto que, não por galhardia, mas sou obrigado a contar, faz parte da história. Agora, no dia 15 passado, fez 40 anos que eu recebi um diploma da Argentina, do Serviço Internacional Radiofônico Argentino. É que aquela música era tão extraordinária que contagiava, e não tínhamos a música regional. Então tinha que tocar, não só porque o povo pedia, mas porque era bonito. Vocês imaginem, por exemplo, em São Jorge, não vou falar em Cazuza Ferreira, porque Cazuza Ferreira não caiu tanto. Em São Jorge, na época áurea da Madeira, chegou a dar carnaval tendo bloco dos casados e bloco dos solteiros. Bailes de gala com as moças, as mulheres trajando vestido comprido. Hoje deve ter umas 3, 4 casas lá em São Jorge. Então houve uma época extraordinária em todos os sentidos. E a música florescia, a arte divina. Eu vou tentar, hoje não sei se dá, mas vamos tentar fazer. Então, o mais famoso e a música mais gravada neste mundo. A questão de uns 10 anos, eu sabia que já tinha mais de 2 milhões de arranjos feitos em cima desta música maravilhosa de Matos Rodrigues, lá com Passita. Aonde eu falhar, o Paulinho me tira nas costas, mas vale a intenção.
Mas a partir de 1944, 45, começou também a modernizar a música argentina, os tangos. Não eram mais as orquestras estavam assim fazendo o que terminou com Piazzolla, o que ele fez. Então começou a aparecer tangos modernos, não daquele estilo da Guarda Velha. E um dos mais famosos, que até chamavam por dois nomes, pelo nome certo, e alguns por Rosa Vermelha. Foi um dos tangos que foi mais tocado, já um tango de bastante musicabilidade, e que o Paulo faz uma apresentação, um arranjo dele mesmo, maravilhoso. Uno. Vocês não podem parar nunca, né? Por aí não para.
Em 1948, ao lado de toda essa parafernália musical, o Neide, sem perder a sua identidade, ia compondo letras e músicas, formando seu repertório autêntico e regional. Tem início, ao vivo, no interior do estado, o primeiro programa de rádio, o Cancioneiro das Coxilhas, onde só eram apresentadas músicas do gênero regional, até mesmo de outros compositores. Orquestra, bandas de música típica, bailes, festas, apresentações de toda sorte, funda oficialmente a primeira dupla de acordeonistas do Brasil com seu irmão, o Adelar, os irmãos Bertucci. Com licença, meus amigos, vou falar da minha terra. Vou contar de São Francisco e dos campos de cima da serra. Eu sou filho daqueles pagos, terra boa e sem luxo. É o coração serrano no Rio Grande mais gaúcho. Quando estou longe dos pagos, a saudade é de matar. Eu me sinto acabrunhado, com vontade de voltar. O serrano é um homem triste, vivendo em outra terra. O serrano só morre feliz, morrendo em cima da serra. Na noite de São João, uma morena botou fogo dentro do meu coração. E até hoje eu vivo só me queixando que o amor desta morena meu coração tá queimando. Esta semana tava parando o rodeio, quando chegou um ginete montando um potro vermelho. Boa tarde, me disse ele, tô com pressa e não ateio. Vim te buscar pra uma festa na fazenda Morro Feio. Foi sendo quebrado o tabu em que só pianistas, flautistas, tocadores de bandolim e cavaquinho conseguiam tocar os temíveis chorinhos brasileiros. Para os gaiteiros do interior, a parada foi dura, mas também foi vencida. O MTG expandiu-se a partir dos anos de 1950, alicerçado na música regional autêntica com seus bailes e festas, pois até então o Rio Grande do Sul não tinha sua autêntica música.
a partir de Pedro Raimundo, poeta Lauro Rodrigues, com Oswaldinho e Zé Bernardo e com a incrível criatividade de Oneide Bertucci, pôde-se dar condições também aos grandes executantes que foram aparecendo para animarem as suas promoções. Do valor de seus costumes, da tradição e da cultura, preservando os valores dos seus trabalhos e feitos na nossa terra já tão esquecidos. Ouve-se o primeiro grito em defesa da ecologia e do meio ambiente. Paulo Siqueira e Dalton Bertucci compõem e os Bertucci, Oneide e Paulinho gravam O Destino da Natureza. Em 1973, o Paulo teve a felicidade de fazer uma composição extraordinária, principalmente para nós, os homens de campo, que nós criamos andando por esses pagos sem fim. Ele, naturalmente, também de uma raízes de 1830, descendendo de Manuel Luiz de Medeiros, que junto com o nosso tataravô, filho mais velho desse Manuel Luiz de Medeiros, foram farroupilhas. E naturalmente o Paulo, que mais conviveu com o falecido nosso avô Emílio Siqueira, andando para as invernadas, guardou uma lembrança muito bonita da velha porteira.
existe nesta passagem desse meu rincão. Eu resolvi cantar estes meus versos enquanto pasta o pingo alazão. Sentado junto de tua tronqueira, vou relembrando com grande emoção. No intervalo de cada verso, eu vou tomando um bom chimarrão. No intervalo de cada verso, eu vou tomando um bom chimarrão. Sinto saudade do tempo passado, eu outras vezes quando regressei, levando tropas para outro lado, ou mesmo quando por aqui passei, assobiando uma canção gaúcha, de línguas fora muito viajei. Mas como é belo recordar, Porteira Velha nunca esquecerei. Mas como é belo recordar, Porteira Velha nunca esquecerei. Uma lembrança que me invade a alma, que se agiganta dentro do meu peito. Diversas vezes com uma prenda linda, aqui passei muito satisfeito, puxando o pingo pra ela e sorrindo, fechando as varas com muito jeito. Somente tu, ó velha porteira, é testemunha desse amor perfeito. Somente tu, ó velha porteira, é testemunha desse amor perfeito. Porteira Velha, relíquia do pago, tua existência faz me alegrar. Há muito tempo que aqui não vinha, para a saudade no peito eu matar. Aproveitando a oportunidade, a gauchada quero alertar. Nossa porteira da tradição, não podemos deixar se quebrar. Nossa porteira da tradição, não podemos deixar se quebrar. Destino da natureza. Vou perguntar a gauchada amiga, gente querida, agora eu nunca vi o que acontece quando o tempo passa, e a evolução que nos faz sentir. O mundo vai se modificando, eu estou vendo tudo progredir, mas lhes garanto com toda certeza que a natureza não vai resistir. Nestas andanças pelo meu Rio Grande, eu vou notando as modificações. Onde crescia o mato nativo, hoje se vê grandes plantações. Os pinheirais desaparecendo, entristecendo nossos rincões. Eu vou mandar tirar fotografias para mostrar às novas gerações. No campo é nesse, nos campos da serra, quase não canta mais a passarada. Muitas lagoas estão silenciando, porque a água foi envenenada. Se me disserem que isto é o progresso, eu lhes confesso, não entendo nada. Então pergunto com grande ansiedade, qual o destino desta terra amada? Eu
já notaram pelas evidências, o mundo está numa encruzilhada. O rumo certo está na consciência. Nós não podemos continuar parados. Vamos tomar alguma providência para conservar a nossa natureza e a beleza da nossa querência. Para conservar a nossa natureza e a beleza da nossa querência. Sem perder as características de homem campeiro, autenticidade e conhecimentos, dentro destes 50 anos de atividades em todos os setores da vida no Rio Grande do Sul, o cancioneiro das coxilhas, Oneide Bertucci, acompanhou a evolução dos tempos, conscientizou-se da sua responsabilidade em deixar em suas composições e mensagens o que o tempo jamais apagará. Dentro de, com regravações, 26 discos, não daria para tocar uma de cada disco. Mesmo porque muitas já a minha mão não seria mais capaz. E eu tenho pensado em que maneira está já a nossa música, os feitos que se contam, com tantas poesias maravilhosas, tantas músicas lindas, mas também tanta pornografia e tanta porcaria que não havia necessidade de ficar como o joelho no meio do trigo. Eu não aprendi a fazer isso. Eu aprendi a cantar modestamente o pouco que eu sabia. Só que o próprio rádio, que há 50 anos atrás praticamente me criava problema, também foi me criando problema. Quando eu fui um ótimo executante até os anos 1965, provam as gravações que estão aí, mas já havia gravada a nossa música regional. E aí eu tinha que tocar e cantar aquilo que o povo estava me pagando. Imensidão maravilhosa de conjuntos, seguindo o nosso caminho, compondo músicas, gravando, e aí o espaço sendo dividido. Infinidade de letras que se fez com várias mensagens maravilhosas. Elas não tiveram tanto acesso porque o tempo começou a ficar pequeno. Eu vou fazer algumas daquelas que não foram tão tocadas, mas que para mim elas me realizam como criatura humana nesta passagem por este mundo. Algumas com bastante filosofia, mas todas elas, se tivessem que ser ouvidas, todas elas têm uma mensagem, porque chega a nós, que chegamos aqui e que não recebemos nada dos nossos antepassados, porque eles não tinham as condições que nós temos. Nós temos a obrigação de deixar mensagens, deixar exemplo, para que as futuras gerações não nos cobrem por aquilo que nós não fizemos. Desculpe se não lhe agrada minha estampa de enrupado. Eu trago dentro do peito toda a glória do meu pai. Sou quero monarca, defensor desta querência. Eu tenho cheiro da terra, perfumando minha existência. Eu tenho cheiro da terra, perfumando minha existência.
cantos por aí. Sincero amigo sem luz, desde o tempo pequenino, sabendo e fazendo tudo com igual afim. Com poder de simpatia, forte a qual redor de si. Saudade é mala de ferro para quem já vem cansado. O famoso lenço branco, pois será sempre lembrado na estampa de um moço novo ou de um velho acabrunhado, chimarreando no insólito os recuerdos do passado. A estrada. Ei, amigo, aonde vai essa estrada? Siga em frente, parceiro, que essa estrada é a da vida. Caminhos que vão e vêm, e muitos não têm saída. A estrada da esperança, de todas é a mais comprida, ao lado do desengano e das ilusões perdidas. Rodeio da vida. Resolvi para rodeio nos anos que já passaram, nas coxilhas e canhadas onde os meus sonhos brotaram. O capim já é diferente e os campos também mudaram. Esperanças que eu plantei há muito tempo secaram. Agora não mais adianta rondar a tropa perdida. Vou findar a minha ronda, fazendo a despedida. Foi o tempo quem me venceu, me deixando sem saída, fechando a última porteira no rodeio desta vida. Querência. Veio de casa na querência abandonada, revendo os passos do lugar onde eu nasci. Só o eco respondeu-me nas canhadas, não transformando da tristeza que eu senti. Abri as porteiras do rancho do pensamento e me banhei com meus tempos de guri, onde a cavalo galopeava nas coxilhas dos verdes campos que também eu conheci.
tempo. Eu sou o grito do tempo, desafiando novas eras. Sou o mistério das taperas, depois que os donos mudaram. Sou saudades que ficaram lá no começo da vida, como flor de margarida que os anos desabrocharam. Como flor de margarida que os anos desabrocharam. Tive o privilégio de estudar e ser doutor, porém Deus Nosso Senhor, que ama sem geografia, deu-me o dom da poesia e um peito cheio de amor pra cantar com todo ardor o Rio Grande que eu sentia, pra cantar com todo ardor o Rio Grande que eu sentia. Tenho vindo de longe e muito tenho cantado, por isso peço, patrão, um lugar para posar. Chegue o seu moço e atei, puxa o pingo pro galpão, neste rancho de gaúcho, em Pousada e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa na estância do bem-querer e só o eco responde, fazendo a gente sofrer, sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção. É o de casa mais triste da estrada da ilusão. Oh, de casa, oh, de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Oh, de casa, oh, de casa, e na estrada da vida a gente tem que posar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, toda última de casa, com respeito e devoção, peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Oh, de casa, oh, de casa, peço ao patrão do céu um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa, essa tropiada na vida um dia chega a seu fim. A perfeição do instrumentista, conquistada com muita garra, deu ao acordeonista, representante desta terra gaúcha, a capacidade de executar qualquer gênero de música, até mesmo dos grandes mestres. De Von Suppé, por Paulo Siqueira, Cavalaria Ligeira.
nunca disse desta água não beba. Mas dificilmente eu voltarei ao palco com uma responsabilidade dessa. Não é uma despedida. E não sei ainda até quanto eu tenho que ficar aqui para cumprir com a minha missão. Mas, sinceramente, se a minha missão foi lhe dar música, eu tenho a impressão que o Pai Maior já deve ter assinado embaixo. Porque vocês viram como é que eu comecei. E hoje ter a felicidade de ter essa infinidade de colegas tocando acordeão por aí afora. Aqui na minha frente está um cidadão de Passo Fundo, daquela região, Jorge Trindade, que diz ele que desde guri, aonde estávamos, ele estava por lá para aprender a tocar. E hoje é um grande instrumentista. Eu já nem falo no meu primo, no Itajaíba, que somos do mesmo rodeio. Então, isso eu acho que a minha missão está cumprida. Mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa. É pena que, para esta festa, eu não tinha condições de estar fazendo tudo o que foi feito, mas eu fiz. E nada melhor do que, quase que não encerrando, mas encerrando esta noitada, tentar fazer escorado no palco uma das músicas que eu gosto muito de ouvir e de tocar. Uma gravação dos irmãos Bertucci, por sinal, feita em 1957, que é uma perfeição. 50 anos. O cancioneiro sempre junto ao seu povo, colegas, amigos e seguidores do modesto mestre. Passado por tantas horas de alegrias, lágrimas, tristezas e decepções, nada modificou a sua fibra e a sua garra. Se em 1872 foi executada pela primeira vez uma das obras musicais mais extraordinárias do nosso planeta, nos 50 anos decorridos na música do Rio Grande do Sul, e que este meio século se encerre com a grande marcha triunfal de Joseph Verdi, o Paulo Siqueira e o Neide Bertucci.
Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado em nome do Grande Bentício e todos que aqui estiveram com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. De coração, que Deus acompanhe vocês, porque vocês merecem. Esse povo maravilhoso que, desde o menino, esteve sempre junto comigo. Vamos com Deus. Muito obrigado.